Fala galera, esse ano teremos a quarta e última temporada de The Walking Dead Daryl Dixon. Ainda não temos até o momento em que estou gravando esse vídeo, dia 18 de janeiro de 2026. Uma data confirmada de estreia, muito menos, galera, um trailer, um teaser que seja, entendeu? Por enquanto não temos nada, porque a AMC está nesse momento ainda adormecida com, digamos assim, o seu marketing para The Walking Dead, principalmente para as duas séries em que teremos temporadas acontecendo esse ano, a quarta de Daryl e a terceira de Dead City. Mas galera, vamos aqui conversar sobre 7 questões que a quarta temporada de The Walking Dead Daryl Dixon tem que realmente responder. Bora lá! Porque a primeira, galera, é o que aconteceu com Lohan. Essa lista aqui é do Undead Walking, tá? E eu achei uma lista muito interessante, por isso que eu tô trazendo aqui pra gente poder conversar. O Lohan é aquele personagem que deveria sim ter aparecido de alguma maneira, alguma menção a ele, o Ash, chegando em algum lugar ali da América, tá? Algo a série realmente tem que fazer essa conexão, algo a série realmente tem que explicar sobre esses dois personagens, principalmente sobre o Lohan, porque o Lohan é uma ligação completa com o Daryl, principalmente de todo o arco da França. Ele é a única conexão que existe do arco da França. E o Lohan, não podemos esquecer, que ele tem algo ali muito misterioso ainda em relação à sua própria origem. Ele realmente é do lado da fé ou ele realmente é do lado da ciência? Ele realmente é um Messias ou ele é talvez o primeiro imune que temos a todo o vírus Wildfire e tudo mais? O que acontece com o Lohan? Ou ele simplesmente é alguém ali que consegue fazer com que as pessoas se sintam bem ao seu redor? A série não tem nada além de um grande muro onde ela fica dando argumentos para ambos os lados. E é muito importante que não só a gente tenha uma resposta definitiva sobre o que está acontecendo com o Lohan, mas também que o Lohan ele apareça de alguma maneira na série. Ele tem que aparecer porque ele é conexão completa com o Daryl sobre um ponto que é muito falado na terceira temporada de Daryl também, que é um ponto em que se trata sobre o Daryl merecer ser feliz, sobre essa questão toda do Daryl também chegar em alguma situação onde ele encontra uma paz. O Lohan está muito representado, né, sobre essa questão com o Daryl em todo o arco que existiu da França. A gente tem que ver o que aconteceu com esse personagem, tá? Ah, mas não tinha como fazer a conexão dele chegando lá por causa dos outros personagens, caso ele realmente tenha chegado em Alexandria ou Commonwealth. Algo tem que ser mostrado sobre o personagem. Obviamente que o Ash está junto a isso, né? Mas principalmente é sobre o Lohan. A série tem que explicar, além de mostrar o que realmente estava acontecendo com o Lohan. Vamos lá. Segunda lista. Como Daryl e Carol vão voltar para casa. E aqui vai ser talvez algo que a gente vai ficar durante os 8 episódios da quarta temporada tentando montar esse grande quebra-cabeça, tá? Porque também tem um elemento que é muito importante assim. Além de como que eles vão voltar, por causa do que aconteceu com o barco no final da terceira, é se os dois vão voltar. Se um dos dois não vai daqui a pouco ficar onde está, ou ficar em algum outro lugar mais próximo, ficar, né, digamos, por alguma outra grande metrópole ali europeia e tudo mais. Porque isso também é levantado em questão na última conversa do Daryl com a Carol, lá na praia, na tarde, antes de acontecer os eventos do Federico, acabaram surpreendendo eles à noite lá e acontecer o que acontece, né, na sequência com o barco. Então, assim, algo, obviamente, tem que ser introduzido na trama, porque, inclusive, os rivais, tá? Digamos assim, quem realmente vai ser o grande antagonista da quarta temporada, além da questão de origem colocada por Federico de se tornar realmente o antagonista, a gente não tem ali algo muito forte colocado, porque El Alcaraz foi destruído, ou seja, tu não tem um grande antagonista ali. Então, quem sabe, com a introdução desse novo grande antagonista, que até esse momento não tem uma grande pista assim, pra gente poder conversar, surja também essa questão toda sobre como que eles vão conseguir voltar para casa, tá? Ah, mas a gente tem sempre aquela opção dos helicópteros lá, ou de um barco que seja ainda, que era pertencente ao CRM, que agora é apenas da República Cívica, ou seja, o Rick vai poder... Cara, aí a gente entra numa outra questão. Essa outra questão
Se eles tiverem uma preocupação realmente de... Primeiro, além de ter uma preocupação, tá? Eles têm que realmente fazer isso acontecer, que é a tal série do reencontro. Se tivermos a série do reencontro, e se eles quiserem realmente, né, conectar os eventos finais de Daryl com a série de reencontro, aí essa outra parte, Rick, navio, helicóptero, que seja da República Cívica, que antes era do CRM, não, aí isso realmente pode ser algo que dá pra gente acreditar, além de apenas ficar aqui teorizando, que realmente possa acontecer. Sem ter essa questão toda, eu acho que Daryl vai continuar conversando dentro do seu próprio mundinho, digamos assim, tá? Ele vai continuar colocando todo e qualquer elemento ainda dentro do seu próprio universo estabelecido quanto história. E aí eu não vejo essa questão toda de algo externo, como o Rick, por exemplo, realmente chegar lá e acabar resgatando eles e tudo mais. Então, veremos, veremos. Terceiro da lista. Essa questão aqui me deixou muito triste, tá? O enredo dos zumbis variantes, né? Acabou oficialmente. Cara, na verdade não é que ele acabou, né? A maneira como a gente imaginou, ou pelo menos o que eu imaginei que iria realmente acontecer em Daryl Dixon, falado pelo próprio Scott Gimple, lá no Talking Dead, que era um grande Talking Dead de preview das spin-offs, tá? Que viriam. Que a cena pós-crédito de Orbion realmente era uma conexão direta com Daryl Dixon. Além de se tratar da França, além de ter aquela questão da Jenner aparecendo novamente, junto com aquela doutora, tudo mais. Cara, a gente já passou pela França e nada disso foi tratado. O que aconteceu com a Jenny e com os experimentos que ela tinha era uma outra questão, não era exatamente aquilo que a gente tinha visto em Orbion, e nem essa outra questão da Jenny foi realmente desenvolvida. Então, assim, não vai acontecer, a trama foi por um outro caminho completamente diferente. Tudo que aconteceu na França foi assim, ó, corrido de uma maneira muito ruim, muito mal feita na segunda temporada de Daryl Dixon, tá? Então, esse elemento, cara, não vai voltar. Infelizmente, era algo que eu gostaria muito de ver realmente ser tratado. Mas não foi isso que aconteceu. Quarta lista. Será que os nossos queridos walkers agressivos e evoluídos existem pela Europa? Porque daí o que eles estão fazendo aqui, tá? Eles estão pegando principalmente a questão do que teria de sugestão, né, sobre os experimentos e sobre a evolução também dos zumbis, como a gente vê na pós-crédito de Orbion, e juntando também com a questão das variantes que a gente viu, por exemplo, em The Walking Dead. Tá? No final de The Walking Dead, quando volta aquelas ideias do Frank Darabont lá do começo de The Walking Dead, sobre os zumbis, além de serem mais rápidos, evoluídos, variantes, aquela coisa toda, também terem capacidade daqui a pouco de ter algum tipo de lembrança sobre a vida que eles tinham antes, né, como a gente vê a questão da esposa do Morgan, como a gente vê a questão de depois que, inclusive, Infira aparece com o senador, e também essa capacidade de abrir maçanetas e coisas afins, pegar pedras, né, aquela coisa toda, subir em carros, como o Negan olha e fala what the fuck? Cara, se isso realmente voltar a ser colocado, tá, em alguma spin-off de The Walking Dead, não é que eu vou ficar surpreso, tá? Porque eles colocam e tiram esses elementos de uma maneira que é completamente, assim, despreocupada com qualquer tipo de ligação ou explicação anterior, entendeu? Então, vamos voltar a The Walking Dead. Cara, The Walking Dead, para as variantes voltarem na última temporada, a explicação, né, atrás das câmeras foi pela Angela Kang dizendo não, que é questão ali por causa da localidade e tudo mais, entendeu? E na série em si, no texto da série em si que a gente assistiu, é aquela questão do Aaron falar, não, eu ouvi porque tinha lá tais coisas que eram faladas, não sei o que, de zumbis diferentes. Cara, é uma explicação completamente assim, sem nenhum tipo de preocupação, tá? Então, se acontecer, cara, eu vou achar legal porque realmente é algo que eu gostaria de ver sendo desenvolvido na série. Também o zumbi com uma variação, ele volta a ser um perigo, porque não tem como os zumbis, da maneira como eles estão, realmente serem perigos para os personagens, porque eles já estão tanto tempo do apocalipse que eles já sabem como lidar com as coisas todas, entendeu? A gente sabe sobre isso. Principalmente, daí já não fala por uma questão de comunidade, tá falando para os nossos personagens protagonistas. Não é perigo para eles. Então, tu tem que recriar novamente essa capacidade de tensão
dos zumbis, quanto aos nossos protagonistas e tudo mais. Próximo da lista. O papel do Codron. Cara, o Codron voltar... Eu tinha falado ali em relação ao Lohan ser a única ligação, né? O Codron voltar é interessante, por mais que eu tenha um problema com o Codron, daquele final de primeira temporada com o início da segunda ali, do porquê que ele traz Genet, sendo que ele estava fazendo de tudo, né, para se tornar alguém muito importante para Genet. Aí eles dão aquela questão de explicação sobre a fé, o Lohan, tudo mais. Cara, eu não gosto, tá, de explicação. Não gosto, e ela tá junto de toda a bagunça narrativa que foi a segunda temporada, então ela piora ainda assim. Mas o retorno do Codron vai ser interessante que o personagem ele aparece já no segundo episódio, tá? É quando o personagem vai realmente aparecer em Daryl Dixon. E o fato dele voltar, ele vai ser sim um personagem que vai estar junto com os protagonistas, com o Daryl e com o Carrie, vai ser um personagem contador de história, ele não vai estar apenas com uma participação ali. Então tomara que o retorno dele, né, seja um retorno que realmente faça valer a pena ele estar de volta ali. Porque a última vez que a gente viu ele correndo lá no final, né, da segunda temporada, pelo túnel e tudo mais, enlouquecido por causa do gás, do metano, aquela coisa toda, barará, ele voltar ali, ele ter feito o caminho de Compostela, ter acabado de chegar exatamente no ponto onde estão Daryl e Carol, tem que realmente ser importante. E esse que é o grande questionamento para a quarta temporada. Não é só explicar, é tornar realmente o personagem interessante. Então, tô animado, cara, porque se eles estão fazendo esse movimento todo, é realmente com um motivo maior. Tomara que funcione e seja muito bom esse motivo maior. E aí que está. Vamos lá, a próxima. Daryl e Rick vão se reconciliar, ou seja, vão se reencontrar. Isso tudo depende, tá? Aquilo que eu falei antes, tá? Eu não tô tão preocupado assim com a quarta de Daryl, mesmo sendo a última temporada, ela fazer uma conexão direta com a possível série de reencontro que talvez aconteça. Até ter uma parte de oficialização pela AMC, a gente vai continuar falando a mesma coisa, tá? Eu, pelo menos. Cara, é uma possível chance de realmente acontecer a série de reencontro. A gente tem muitas dicas, movimentos que aparentemente estão acontecendo que levam realmente a gente a acreditar que, cara, tá cada vez mais próximo de realmente acontecer essa tal série de reencontro com os protagonistas de The Walking Dead reunidos novamente. Beleza. Mas até isso realmente ser oficializado, e eu continuo chutando, tá? Se eles forem realmente conseguir fazer isso acontecer e forem fazer um grande anúncio, cara, é San Diego Comic Con, julho agora de 2026. Porque eu também acredito que antes da Comic Con, nem a quarta de Daryl, nem a terceira Dead City vão ter estreia. As estreias elas vão ficar voltadas lá, cara, segundo semestre e talvez assim, ó, bem próximos já do final do ano, tá? E que a gente tem ali um momento em que as duas séries até sejam simultâneas. Não simultâneas, desculpa. Que uma já preceda a outra ali no seu lançamento e tudo mais. Então, eu acredito que eles vão usar a San Diego Comic Con para promover, sim, a estreia das duas temporadas das propriedades, né, das spin-offs que temos desse ano de The Walking Dead. E já vão fazer, sim, caso realmente consigam concretizar tudo isso, aconteça lá o grande anúncio, cara, já desse reencontro todo. Porque daí dá pra gente cogitar, assim, de ter um reencontro já, ou, cara, uma ligação com o final de Daryl com o que pode acontecer no futuro. Eu quero, muita gente quer, que realmente aconteça esse reencontro. Eu não quero ver só um momento de reencontro de uma cena ali pra ter um abraço, cara, de Daryl e de Rick no final de Daryl Dixon, quarta temporada. Eu quero que esse reencontro realmente tenha ali algo maior para ser aproveitado, com uma grande história acontecendo, uma história final, como a gente gosta de brincar. Então, vamos aguardar. Talvez isso não seja para Daryl Dixon quarta temporada, tá? E também eu acho que Daryl Dixon não pode ser um inimigo para ele mesmo. Ele não pode ficar alimentando que a gente tem essas conexões, que a gente tem ali a aparição de um personagem ou outro, principalmente de alguém chamado Rick Grimes, no final da sua série, e acabe perdendo o foco da história que ela tem que fechar, que é a história do seu próprio universo, do que ela está contando ali. Então eu prefiro muito mais que ela consiga fazer funcionar a história entre, né, esses personagens que estão colocados agora dentro de Daryl, do que se preocupar em montar algo para o futuro. Deixa, cara, o futuro vir depois. Primeiro faz isso aqui que tu tá fazendo bem feito.
Último da lista. Como será a Commonwealth quando Daryl e Carol retornarem? Pô, esse ponto é interessante, tá? Porque pra começar, galera, se a gente for ver novamente, tá? Commonwealth, Alexandria aparecendo, eu quero muito que os personagens de The Walking Dead, que basicamente todos permaneceram vivos, apareçam ali. Então é muito importante, cara, a gente ver não só a localidade, um portão, algo, ou como foi feito em The Ones Who Live, tá? Por mais que seja emocional, cara, a chegada do Rick, da Michonne lá com o Jute e o Rick Jr. encontrando eles num campo aberto, onde a gente sabe que lá adiante está a Alexandria. Pô, cara, é legal tu ver realmente a comunidade como a gente viu antes, né, em The Walking Dead. E vai ser muito interessante se a gente conseguir ver essa escala toda que a gente viu antes na série. Porque o outro ponto, galera, aí que tá. Como eu não quero que seja apenas um momento de reencontro rápido no final de uma série spin-off, que isso leve realmente, tá, a ter uma história maior a ser contada, algo já tem que estar acontecendo com Commonwealth ou com Alexandria e tudo mais, quando Daryl e Carol retornem e encontrem tudo já com algum tipo de problema. Então, não sei se também no final de Daryl Dixon eu gostaria de ver Alexandria como ela tá aparecendo. E isso, cara, pra mim é diferente do que ter uma explicação sobre Lohan e o Ash. Porque os dois, eles foram a caminho já de lá. Eles já estão lá. Os eventos que a gente viu agora da terceira temporada, ou Lohan e o Ash caíram no oceano, ou eles chegaram em algum lugar. E esse algum lugar pode ser realmente Alexandria ou Commonwealth. Então, mostrar eles lá e mostrar daí algum ou outro personagem, cara, como foi feito com o Patrick Gabriel em The Ones Who Live, que é espetacular, tá? O Patrick Gabriel foi colocado em The Ones Who Live de uma maneira muito bem feita. É diferente do que a gente vê o retorno de Daryl e de Carol. É diferente tu ver o posicionamento de um personagem secundário e tu ver o retorno de dois protagonistas. É um peso e uma estrutura completamente diferente. Então, uma coisa pra mim, cara, é diferente da outra ali e tudo mais. Galera, esses aqui são os 7 pontos que essa lista do Undead Walking coloca sobre perguntas que a quarta e última temporada de The Walking Dead Dixon tem que responder. Galera, coloque mais nos comentários o que vocês acharam aqui, o que mais que tem que ser respondido. Coloque nos comentários também. Não esqueçam de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.